Pessoal, então, bom dia. Nós, em parceria com as áreas Ciências Humanas, depois na quarta-feira, Linguagens, e na quinta-feira, Ciências da Natureza e Matemática, nós nos propusemos aqui, então, fazer uma TPC de Tecnologia e Inovação. Tem como área maior o Inova Educação, mas a gente fez essa mais específico para Tecnologia e Inovação, né? Então, estamos aqui eu e o meu parceiro também de Tecnologia Educacional, o Jarino Martins, para a gente tratar sobre esse tema aí, mentiras na internet. Bruno, obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Espero que seja proveitoso, que a gente consiga produzir, discutir um pouquinho sobre o assunto e contribuir com a formação de vocês, que é o objetivo principal, sobretudo nesse tema que é tão importante nesse contexto que a gente está vivendo. Mentiras na internet. Para apresentar aqui, então, para vocês os nossos objetivos, bem simples, dois objetivos: apresentar aos professores uma proposta de desenvolvimento do tema com os estudantes. Então, a gente tem toda a questão do foco no trabalho nas essenciais, como a gente vai apresentar aqui para vocês, nas habilidades essenciais, mas a gente também tem a proposta em si, de como ser feito com os estudantes. Ela vai servir na íntegra para vocês pegarem e aplicarem? Provavelmente não, mas que em algum momento os inspirem. Gostei dessa, eu acho que isso daqui pode dar certo na sala de aula, vou aplicar com eles, e depois nos deem a devolutiva. Olha, foi muito bom, ou a partir disso que vocês fizeram, eu pensei em uma outra coisa que vocês não fizeram, também é legal trazer para a gente. Quem vai dar essa devolutiva para vocês mesmos não somos nós, são os PCNPs das áreas dos dias correspondentes daqui 15 dias, mas é legal vocês sempre darem esse retorno. Depois tem assim, refletir sobre as mentiras da internet, suas consequências e o quanto o assunto deve ser recorrente nos planos de aulas. Então tem a nossa formação em relação a esse tema, com a questão das mentiras na internet. Por que a gente usou esse termo mentiras na internet e não aquele já bem conhecido? Porque a gente vai ver que a questão do fake news ela foi ampliada, existem outros tipos de mentiras na internet, que é o que a gente quer trabalhar aqui com vocês. Pode parecer um assunto esgotado, mas não é. Isso, eu ia dizer que precisaríamos estar com esse tema, assim, presente em quase todas as aulas, a cada 15 dias, e a todo momento, né, porque as informações nos chegam, a gente vai ver com o andamento da nossa TPC, as informações nos chegam a todo tempo, e filtrar, entender esse movimento. Então, essa ação nossa aqui, o objetivo é fazer essa reflexão, entender os processos que acontecem, conceituar objetivamente, para a gente conseguir aplicar, que está presente no nosso dia a dia, é da nossa ação, né? Fake news, ela é assim, o boato, né? Já existia há muitos anos, né? A gente sabe disso. Ela deu uma gourmetizada aí, veio assim a questão do fake news. Então, quando fala de fake news, necessariamente a gente está falando de tecnologia, né? Rede social e tudo mais. E quando a gente fala de tecnologia, as coisas evoluem muito rápido. Então, pode ser que para alguns aqui, até essa reunião, você só sabia que existia esse termo, fake news. Outros talvez já conheçam, né? Mas depois dessa reunião, você vai ver que existem outros termos para classificar mentiras na internet. E nesse momento que a gente está fazendo, pode estar surgindo um novo tipo de mentira na internet que eu e o Jarino não sabe o nome ainda. Às vezes ela nem tem nome, mas amanhã ela A já vai ter um dinâmica, nome. né? A Muito dinâmica dinâmico. do processo, estamos a todo tempo, assim como nós estamos aprendendo, esses processos também na sociedade, acho que quando você fala que não é só da tecnologia, é das relações humanas, né? Discutir, refletir, tratar esse assunto é pensar nossas relações, porque quem passa as informações somos nós. A tecnologia vai mediar esse processo. Ela é o objeto, ela é o veículo, e a gente vai identificar isso também no trabalho, né? Mas, de toda forma, são as nossas relações. Vamos lá. Bom, pessoal, o que eu vou pedir para vocês, antes de mais nada, é a questão do diário de bordo, que esse é um item que já é conhecido do ATPC do CMSP, eles sempre pedem o diário de bordo. Vai ser importante porque ao longo da nossa reunião, a gente vai pedir algumas coisas para vocês para que seja retomado lá na avaliação, tá? Da avaliação da reunião. Então, como vocês já perceberam, essa é uma gravação, essa é uma TPC gravada. A gente colocou, como utilizou a ferramenta aqui do YouTube Estreia Imediata, então tem o chat live aqui, que vocês estão conversando ao vivo, mas ela é gravada, nós não estamos nesse momento com vocês. O objetivo é esse, deixar cada vez mais transparente, para que mesmo numa TPC gravada, vocês tenham uma sensação de que isso está acontecendo
de forma síncrona, é muito importante que vocês colham essas anotações que a gente vai orientando vocês ao longo da reunião, para ao final ter o que preencher no formulário, que isso vai ser retornado daqui a 15 dias como devolutiva. E não deixem de contribuir no chat, porque vocês têm a formação por pares. Então, o que a gente não mencionou aqui na nossa reunião, eu e o Jarino, um colega pode mencionar aqui no chat. Então, é a formação por pares, né? Darem orientações para vocês mesmos, tá bom? Então, não deixem de utilizar o chat live, certo? E aí, nesse diário de bordo aqui, eu vou até dar um roteirinho aqui para vocês, tá bom? Vocês podem fazer assim, ó. Pode colocar aqui 4 espaços, esses retângulos nesse tamanho mesmo, tá? Por quê? O primeiro você pode até dar o nome ali de anotação, que vai ser uma anotação que a gente vai pedir para vocês. Depois tem a atividade, tá? Em seguida vem mais uma anotação, muito importante, e ao final uma última atividade. Então é basicamente isso, tá bom? 2 anotações, 2 atividades para a gente poder produzir, ter um produto aqui ao final da nossa TPC. Aí, nesse momento, você pode... A gente não vai colocar o tempo aqui na tela, mas você pode pausar, tá vendo? É uma TPC gravada, você tem essa vantagem. Pausar, deixar a sua anotação bonitinha e aí dar continuidade aqui na reunião. A ideia é que fique mais interativa possível, apesar de ser gravada, né? Aqui a gente separou, então, como a gente quer incentivá-los a trabalhar com as habilidades essenciais, que é muito importante, até visando aí as provas finais aí para esse ano, que inclusive acarretam nas metas da escola, a gente sabe disso, mas aí é um outro assunto. A gente trouxe algumas habilidades essenciais com foco aqui na nossa formação, tá bom? Então, a habilidade central é a de tecnologia e inovação, que é da TPC do componente aqui, o qual a gente está trabalhando, e que eu e o Jarino somos PCNPs, de tecnologia e inovação. Então, a habilidade é analisar o fenômeno da desinformação, refletindo sobre motivações, interesses em jogo e sobre suas formas de manifestação. Fake news, firehosing, deepfake, pós-verdade, conteúdo patrocinado não identificado, dentre outros, e proceder a denúncias quando for o caso. O objeto de conhecimento, então, é a compreensão. A gente vai focar mais nessa parte mesmo, por enquanto, a compreensão e produção crítica de conteúdo e curadoria da informação, tá? Por que vocês estão vendo essas 2 outras habilidades essenciais aí embaixo? A gente quer tratar esse entrelaçamento, né? O quanto os componentes podem trabalhar juntos e não mais em caixinhas separadas. E aí, a minha formação original, eu sou professor de língua inglesa, então, eu fui lá nas habilidades essenciais da mesma série de tecnologia e colhi uma habilidade essencial de língua inglesa, e que ao longo da formação eu vou justificar o uso dela, o quanto ela está entrelaçada com esse tema de tecnologia, que é reconhecer o processo de formação de palavras, prefixação e sufixação. O objeto de conhecimento é a formação de palavras por sufixação e prefixação. E no meu caso, né, vamos lá também nas habilidades essenciais da segunda série, né, do ensino médio, e pegamos essa habilidade específica por tratar da minha formação de filosofia, né, e a gente vai trabalhar, então, identificar e criticar práticas de humilhação social. Então, se a gente pensar aqui, já tem bastante elementos, na verdade, a nossa vivência já diz aí um pouco disso, então ela já vai tratar, porque não é somente identificar o processo, mas é entender essas práticas, analisar, e aí, neste sentido, e aí eu falo da minha área de conhecimento, né, o objeto, que é a filosofia, a política e ética, a filosofia oferece também esses instrumentos, assim como outras áreas, mas especificamente a filosofia tem uma contribuição para refletir, para pensar essas dimensões acerca de alguns conceitos objetivos, né? Então, por isso que lá no objeto de conhecimento, pensar a humilhação, a velhice, o racismo também faz parte de todo o nosso processo de reflexão. Aqui, especificamente, nós vamos tratar da humilhação, uma vez que a gente já sabe das consequências da fake news, por mais que a gente não saiba do todo, e nós vamos aprofundar nisso, mas nós vamos refletir o quanto que isso pode ser prejudicial. Então, a filosofia, junto com a língua inglesa, junto com a tecnologia e inovação, vai oferecendo instrumentos
para que nós, professoras e professores, e independente da área, você não precisa ser filósofo ou filósofa para entender desses conceitos objetivamente, porque a gente tem condições, então ela oferece esses instrumentos para que a gente utilize e faça aí nossa aula, atenda os nossos alunos, e que é o nosso objetivo principal. Então é isso, Bruno. Exato. E esse é o legal da ATPC, do Inova Educação. Pode trazer mais componentes, tá vendo? A gente tá aí com uma vantagem em relação aos colegas. O pessoal aqui de terça-feira tá se vendo representado aí na tela, né? Tem filosofia Claro, e ciências humanas. Time. É o meu time. Seu time. O pessoal de quarta tá se vendo representado aí. Linguagens, então tem língua inglesa. Quinta-feira, talvez a princípio vocês não estão se vendo representados, mas aí fica o desafio para vocês, que inclusive conta como uma das nossas atividades, tá? Para vocês trazerem depois. O quanto poderia ser complementadas essas habilidades essenciais em CN e matemática. Tem aqui o ATPC Tecnologia e Inovação, então a gente tem uma habilidade central ali norteadora. Eu trouxe como eu posso contribuir isso no meu componente, o Jarino trouxe como ele pode contribuir no componente dele, e o pessoal de biologia, física, química e matemática. Vocês que a princípio não têm uma representatividade aqui na tela, já fica com esse desafio de observar o percurso e das suas habilidades essenciais, o que você pode trabalhar dentro desse universo aí, de tratar das mentiras da internet, tá bom? E aí não se esquece que vai ter uma atividade sobre isso, mas isso vale para todos, para os demais componentes de ciências humanas, para os demais componentes de linguagens também, tá? Vocês não estão isentos dessa atividade. Até quem porque sabe, a gente está falando de ciência, né? Exato. Desculpa. A gente vai pensar até o final da TPC se a gente vai isentar o pessoal de filosofia e de língua inglesa. Mas a gente vai pensar. No final a gente fala. Por enquanto, não. Vamos lá. Em todo esse nosso processo das 3 áreas, nós estamos falando de ciência e conhecimento, né? A educação lida com isso. Então, por mais que tenhamos ali uma etiqueta dizendo qual área que é, o pessoal de quinta-feira, da área de ciências da natureza, não sintam-se excluídas e excluídos, porque o método científico, né, pensando aqui num ponto assim, objetivo para a gente tratar, é o mesmo. Ele vai ser adaptado para as áreas e com as suas especificidades, mas nós falamos a mesma língua. Vai ser o chat que a gente vai ficar mais de olho. O da quinta-feira é o chat que a gente vai olhar para ver o que vocês estão falando da gente nesse momento. E vira uma formação para nós também, porque a gente vai ver o que é possível contribuir e nas próximas formações até acrescentarmos, né, para ficar mais inclusivo possível. Exato. Bom, então nessa nossa sensibilização a gente vai começar com um trecho de um podcast, tá? É um trecho de 1 minutinho para dar o start aqui na nossa conversa. Com uma geração que está cada vez mais exposta às telas e que cresce com uma infinidade de estímulo, né? Na internet, TV, em todos os lugares. O que muda no desenvolvimento socioemocional e na disponibilidade, na habilidade de se concentrar, de estudar, de pesquisar o que se quer pesquisar? E como e quando esse aprendizado, o aprender a aprender, deve começar? Então, são 2 coisas, né? Como é que essa geração tá aí e como é que a gente aprende. Então, essa geração tá aí, eu acho que a gente já consegue ver, né? Assim, nunca teve na história tanta gente deprimida. Você tem países como o Brasil, Estados Unidos, com eleições ganhas com fake news, né? Você tem um encontro em São Paulo aqui com 400 terraplanistas, né? Ou seja, a pessoa acredita mesmo que é terra plana, ou seja, alguma coisa deu profundamente errado nessa brincadeira, né? Então eu acho que a inabilidade que os jovens têm agora de extrair realidade das informações que tem na internet é muito complicado, assim, ele não tem informação nem para entender o que é uma fake news ali e realmente consegue questionar se a terra é plana, assim. Para mim é um negócio meio louco, assim, eu nunca imaginei que eu ia viver um negócio desse, né? Então, de alguma forma, isso está atrelado a esse volume absurdo de informação que esses jovens têm na internet, né? Então, informação não é conhecimento, né? São 2 coisas diferentes. Aqui, então, pessoal, para a gente pensar não é? Né, sobre essa questão das mentiras na internet, a gente tem essa preocupação. Então, a gente tem uma geração ali exposta às telas, que até estava comentando antes nos alinhamentos aqui com o Jarino, de que são a mesma situação, que se colocada de 2 maneiras, você tem um lado positivo e negativo. Então, quando a gente fala assim, uma geração exposta às telas, a gente está tendo um lado negativo sobre isso, né? Mas quando a gente fala assim de uma geração multitelada,
você já é positivo, é uma geração que tem acesso, né, como ele coloca, acesso a muita informação. Então, como tratar isso? Ao meu ver, e aí daqui a pouco o Gerino fala um pouquinho também, é olhando para esses fenômenos da internet, a mentira que acontece é um deles, e trazendo cada vez mais, para que a gente possa pensar mais na questão de uma geração multitelada do que uma geração simplesmente exposta às telas, né? Não, isso complementando, é que nós não podemos fugir dessa realidade, né? Sobretudo se nós considerarmos que ainda estamos vivendo a pandemia, ela meio que acelerou esse processo e trouxe para muito perto de nós, né? Nossas aulas, os meios de comunicação, os acessos, as músicas, né? Nossa diversão passou a ser mediada pela tela. E com os nossos alunos não é diferente. Então, é interessante pensar nesse sentido que a gente precisa agora entender o quanto que isso tem e aí fazer análise. E o nosso papel enquanto adulto para orientar tanto os nossos alunos e alunas, né, nossos estudantes de maneira geral, para que possam aí desenvolver esse processo de aprender a aprender, né, e com essa dinâmica própria da tecnologia e aprender a selecionar, que eu acho que esses são os pontos aí que estavam evidentes no podcast aí, sobretudo se tratando dessa infinidade de informações e de estímulos que nós temos, né, tanto eles quanto nós temos a todo instante, né, acredito que provavelmente você que está nos vendo agora, né, está aí recebendo uma mensagem, está ali os aplicativos de mensagem mandando enquanto a gente está fazendo outra coisa aqui, ou está com duas telas, enfim, esse estímulo, né, intenso que acaba provocando. Então, não há como fugir disso, mas é possível mediar, é possível entender, analisar, para fazer, de certa forma, um uso mais coerente, mais preciso dessas plataformas em si. Sim, sim. E ali pensando nos pilares, né, por exemplo, porque até adiantando um pouco do que a gente vai trazer para vocês depois, a nossa TPC aqui, no fim das contas, ela vai focar bastante o aprender a conhecer, né? Então a gente vai. O que são essas mentiras na internet, né? Quais são os seus tipos e o que eles querem dizer. E a partir daí, o aprender a aprender é um bom desdobramento para o professor, né? Eu conheço, existe isso daqui, né? De que forma eu vou selecionar? De que forma eu vou entender que muita informação não é conhecimento? O que eu vou poder extrair, como eu vou saber extrair realidade das informações. Até adiantando, de certa forma, de novo, a gente não vai trazer aqui as ferramentas para checagem de fake news, por exemplo. A gente vai falar sobre fake news. Mas é uma coisa legal de falar aqui para deixar registrado, para a gente não esquecer que existem ferramentas de checagem de fake news, que às vezes os alunos não conhecem, e é muito bom a gente ter isso daí separadinho no favoritos aqui do nosso computador. E pensando nos públicos, é muito importante o retorno de vocês, porque vejam, a gente até não mencionou anteriormente, mas essa TPC também é para o público das escolas de educação indígena, e o quanto as fake news os atingem, né? Talvez eu tenha uma noção sobre isso, mas o legal é vocês trazerem para nós, para depois a gente, inclusive, visitar desde o chat live aqui de novo, até a devolutiva lá na avaliação, no formulário. Enquanto isso atinge uma realidade que a gente sabe que é muito diferente da nossa, mas que com certeza a fake news também tem uma interferência na vida de vocês. Não se esqueçam também de contribuir. Penso que a gente ainda pode comentar, Bruno, que é uma das falas aí do podcast, que nos ajuda a refletir e a pensar que quando a gente tem esse tanto de informação, essa quantidade excessiva, ela deixa de ser conhecimento. E o trabalho vai ser exatamente esse, né? De aprender, de mediar e de separar a informação, porque ela é poder, isso está dado. Isso, por exemplo, as ciências humanas vão poder contribuir conosco, e falo com todo conhecimento, tanto a sociologia, a filosofia, a história, a geografia, objetivamente, elas oferecem esses instrumentos que a informação ela é um poder. E a gente tem visto isso, e nós olharmos para a nossa realidade, o quanto que essas plataformas oferecem, nos medem, né? Estão a todo tempo dizendo os nossos gostos, testando, experimentando e oferecendo. Só que informação demais não. E aí entra o processo. Não é que precisa negar a informação, não somos a favor de esconder a informação, não é isso, mas é entender esse procedimento que foge do conhecimento, e é por isso que a gente vai fazer análise
aqui enquanto tecnologia, enquanto linguagem, enquanto filosofia, enquanto as outras áreas específicas que essa TPC vai atingir. E aí você tem o exercício de adaptar, de levar para a sua realidade, para a sua escola, para os seus alunos, para o contexto objetivo, né? Exato. Bom, aqui, antes de continuar, vou lembrá-los que esse podcast é um podcast muito bom, tá? A B9 é a plataforma onde hospeda podcasts, ele é do Instituto Ayrton Senna, e ele tem alguns episódios, esse daí eu aprendo estudando, mas eu aprendo escutando, que vale muito a pena ser verificado também, tá? Eu vou colocar o link aqui na descrição da live para vocês acessarem e escutarem os demais podcasts e, inclusive, escutar esse daí na íntegra. Tem bastante coisa interessante. Bom, tá aí o problema. Então, a gente trouxe aqui a questão, as mentiras na internet, elas existem, estão aí, os nossos alunos e nós estamos expostos, porque a todo momento a gente está no celular, a todo momento difícil a gente passar um dia sem ver uma fake news, ou ao menos desconfiar de alguma coisa que seja fake news. E dado isso, o que a gente faz? O que, sobretudo, o brasileiro faz? O brasileiro faz graça da situação. Então, só para a gente não perder isso, que é um fato, né? O brasileiro vai fazer graça da situação. A gente tem alguns memes aí que circulam e provavelmente vocês já se depararam com alguns deles. Basicamente isso. Se eu vi na internet, deve ser verdade. Tem mais dois aqui nesse mesmo sentido. Se está na internet, é verdade, eu vi no WhatsApp. Então, eu acho que o do WhatsApp é o que mais, assim, me toca, vou dizer. Porque em algum momento eu já acreditei em coisas que vieram para mim no WhatsApp que depois foram desmentidas. Mas que eu recebi, eu falei assim, eita, mas depois veio a confirmação de que aquilo era mentira. Ou um linkzinho que você clica e aí vem a pegadinha. Nossa. Então, assim, eu acho que o do WhatsApp é o que mais vai atingir todo mundo aqui de alguma forma. Nesse mesmo sentido, vou trazer aqui alguns mais específicos. Esses dois, eles são bem interessantes, pessoal, porque o primeiro, ele vai dizer assim, né? If it's against me, it's fake news. Então, se é contra mim, é mentira. E aí a gente tem uma situação interessante, porque a gente vai pensar nas pessoas que acreditam em mentiras e pessoas que não acreditam em algumas coisas que são verdades, e aquela verdade para ela é uma fake news, né? Esse também é um problemão. E o último ali, que também precisa de bagagem para você entender a graça ali, é não acredite em tudo que está na internet só porque está com uma figura e com uma fala próximo dela, né? Então, assim, o que ele está falando, gente, é verdade. Não acredite em tudo que está na internet só porque tem uma figura e uma fala ali embaixo. Mas a situação em si, o que me faz ali? Qual é a palavrinha-chave dali que invalida isso tudo? A internet. Se tirar a internet ali pensando bem, né, Jarina? Todo texto ali tem sentido, mesmo na época dele, né? Dizer assim. O problema foi a internet. A internet vai invalidar tudo ali. Ou nos dá o spoiler, né, de que essa informação, apesar de nos conduzir por um caminho, ela não é verídica, né? Então, exato. É um paradoxo aí. É um paradoxo. Esses dois são mais simples no quesito, como eu posso dizer, humor, mas tem algumas coisas aqui interessantes para ser trabalhadas. E aí, eu estou falando aqui especificamente do componente língua inglesa, do professor de língua inglesa trazendo esse tema mentiras na internet, trabalhando com memes, mas você, professor de outro componente, já vai olhando esse percurso e pensando assim, começou lá com tecnologia, está trazendo para inglês, como que eu poderia já trazer para o meu? E aí, olhando esses dois aqui que eu coloquei, tem assim, o primeiro diz, o nível de desinformação, e aí eu vou ter que traduzir o outro também como, eu vou traduzir assim, o nível de falta de informação e desinformação estão muito altos. E o segundo diz assim, breaking, né, últimas notícias de última hora. Um número incontável de pessoas no Face estão compartilhando mentiras em sites, independente, não levando em conta qualquer tipo de lógica ou pensamento crítico. É uma pesquisa do Guia do Estudante, que foi realizado que o Facebook é um dos maiores propagadores de notícias falsas, né, gente? Bom, não é nenhuma novidade isso, não é nenhuma mentira quando a gente lida com a realidade, mas pela própria estrutura da plataforma, né?
É uma plataforma que você não precisa, ela entrega mais notícias à medida que ela ganha curtida. Então, você vai construindo toda uma rede, que daqui a pouco eu construo um movimento específico com vocês, mas ela foi muito utilizada, é muito utilizada, né, para propagar essas fake news, essas mentiras da internet, para colocar no pacote maior, né, que a gente vai aí aprofundar, em função da própria estrutura, como eu dizia, né, então você curte e à medida que aquela página tem mais acesso, tem mais aceitação a partir dessas curtidas, você passa a receber mais informações ligadas àquele modelo de publicação, e aí isso deixa de importar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, isso vai dificultando muito, vai criando, na verdade, todos nós, né, todas as pessoas que acompanham, que fazem uso da plataforma, e até em quem não faz, porque a gente pode dizer assim, mas eu não tenho Facebook, eu estou isenta, né, e, ao contrário, porque a notícia sai, a gente vai ver no andamento do nosso trabalho aqui, que isso extrapola a realidade. Olhe a nossa realidade. Se a gente olhar para fora da nossa janela, a gente vai ver. É isso, Bruno. Totalmente. Quantas pessoas sem ao menos um celular na mão não são afetadas no seu dia a dia por conta de fake news, né? Tem uma outra coisa que eu queria pontuar, bem interessante, aqui compartilhando com vocês, na pesquisa sobre memes relacionados a fake news, a gente percebe comportamentos de outros países, porque, por exemplo, Jarino, tinha muitos e muitos memes mencionando a Fox como disseminadora de fake news. Então, assim, é uma coisa que eu já não sabia. Então, eu pensei assim, em paralelo com o que acontece aqui no Brasil, onde a gente vê muitos posts criticando a Globo, por exemplo, você percebe que em outros países como os Estados Unidos, o foco é a Fox, de que o quanto eles consideram que eles seriam o que as pessoas falam da Globo aqui, por exemplo, né? E aí eu não estou dizendo que eu acredito ou que eu acho mentira do que a Globo traz, eu estou dizendo que o Jarino e que vocês aqui já viram na internet. A hashtag em relação a Globo lixo, todo mundo já viu aqui. Então, existe esse movimento aqui, e da mesma maneira lá, existe em relação a Fox como alvo. Fox e CNN, tem muito meme com essas duas como alvo, tá? Quem for pesquisar aí, é interessante. Eu acredito que nós vamos conseguir contribuir. Contribuiremos sim com a formação, até para que analisem essa postura com relação a essas companhias, que a informação é poder, né? Nem toda a informação é conhecimento, mas é poder, e a formação aqui com vocês, a gente vai ver que contribui também para analisar e identificar especificamente esses canais e tantos outros que não levam o nome, não estão ali no trend, né? Acho que é assim que se pronuncia, né, Bruno? No trend das notícias ali. Trend topics. Mas que estão aí, fazendo a divulgação. Agora, vamos imaginar assim, que eu estou lá no ambiente escolar, o professor de tecnologia e inovação fez muito sucesso com os alunos, trazendo a questão dos memes para trabalhar as fake news, as mentiras na internet. Isso, de alguma forma, saiu das quatro paredes da sala de aula, contagiou a escola, e os alunos começaram a achar interessante, alguns fizeram algumas campanhas, e eu, como professor de língua inglesa, falei assim, bom, eu acho que eu vou puxar um pouquinho disso daí para a questão dos memes, né, e da fake news, vou dar uma continuidade aí no meu componente curricular. Será que eu vou sair do meu trabalho com as minhas habilidades essenciais fazendo isso? Bom, vou selecionar aqui alguns memes, aí eu vou pegar então esses dois últimos como exemplo, e vou trazer para minha sala de aula. E aí lá, o que vai ser apontado? Os alunos vão explorar tudo isso, vai haver naturalmente a tradução e a gente vai começar a discutir, né? O que a gente tem ali, por exemplo? Eu vou explicar de uma forma bem simples, mas isso com certeza teria que ser trabalhado de outra forma em um plano de aula, mas dentro desse meme você pode ver ali a questão da formação de palavras por prefixação e sufixação. Então eu tenho ali os prefixos mes e des, ali embaixo eu tenho de novo o prefixo des, mas eu também tenho o sufixo less. Né? Então, trabalhando com os meus alunos esse tema fake news, trazendo os memes, eu não estou deixando de lado a habilidade essencial que a gente apontou para vocês no início da formação,
lembra no quadro? O segundo, já a habilidade essencial, ela já tratava disso. Formação de palavras, acrescentando prefixos e sufixos. Aí eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui com vocês. Se eu tenho ali em cima a palavra misinformation e disinformation, pensando na palavra information, eu tenho ali sinônimos, né? Então, olhando ali, explorando um pouquinho mais com o meu aluno, quer dizer que ele vai entender que se eu trouxer um prefixo mis, quando eu tiver a palavra misinformation, eu tenho algo diferente de information. Então, eu tenho o quê? Um antônimo. Só que, olhando ainda a mesma figura, ele vai perceber que se eu colocar um outro prefixo na outra palavrinha, eu volto a ter um sinônimo, certo? As duas são sinônimos de desinformação. E aí, para enriquecer, esse é um trabalho do professor de linguagem, sobretudo língua portuguesa e língua inglesa, enriquecer vocabulário, eu vou dizer assim, bom, para uma produção textual, vamos pensar em um sinônimo além dessas duas, para a gente poder deixar um texto menos repetitivo, menos cansativo. Isso vale uma pesquisa. E aí os alunos trazem assim como sinônimo de misinformation e disinformation a palavra inaccurate, que significa, ao pé da letra, impreciso, não preciso. Não é um sinônimo idêntico da palavra desinformação, mas tem o mesmo sentido, ele vai enriquecer. Se eu estiver falando de desinformação, no momento que eu uso o termo impreciso, não preciso, eu estou enriquecendo o meu texto, não é mesmo? E aí, por que eu estou dizendo isso para vocês? Que daí eu vou até ler aqui uma outra habilidade, tá? Uma outra habilidade que diz assim: identificar a tradução, a definição, a antonímia e a sinonímia como diferentes processos pelos quais é possível expressar o significado de uma palavra. Então, quer dizer, eu consigo ir além. Eu peguei uma habilidade essencial e mostrei para vocês para falar de sufixação e prefixação. Só que eu estou explorando mais uma habilidade a partir disso. Estou explorando a questão da antonímia e da sinonímia. Quem já conhece ou quem de repente vai pesquisar, vai ver que o objeto de conhecimento dessa habilidade essencial, ele está assim, ó. O objeto de conhecimento é sinonímia, antonímia e definições de palavras. Tá? Então, vamos lembrar que o objeto de conhecimento, ele pode ser mudado. Ele é uma proposta trazida pelo currículo. O que você tem que manter é o trabalho do percurso do ano série, é o trabalho com habilidade. Então, eu estou desenvolvendo a habilidade do meu aluno na percepção dos antônimos e dos sinônimos. Então, eu estou mantendo a habilidade essencial. Né? Vou aprofundar um pouquinho mais com vocês. Eu tenho a palavra agora inaccurate, que é igual a misinformation, que é igual a disinformation. Então, elas são meio que sinônimos. Eu posso utilizá-las em um texto falando de desinformação, de conteúdos imprecisos que são disseminados, não é mesmo? Só que essa palavra primeira ali, ela não estava nos memes. Ela não está ali nos dois memes. Inaccurate. O que o meu aluno pode perceber? O que eu posso questionar para o meu aluno? Vejam, se as duas posteriores ali, elas se tornaram negativas, antônimos de informação por causa do prefixo, será que não tem um prefixo escondidinho nessa que vocês trouxeram? Então, alguém pode arriscar um pouquinho mais, falar assim, é o ina, é o in, e aí o que o aluno vai perceber? Ele vai perceber que se ele tirar, então, o prefixo daquela ali, ele tem a palavra accurate, que é a questão de preciso, então é o contrário de impreciso. E aí eu volto a ter um antônimo das duas outras palavras. E por que é importante dizer isso para vocês? Porque daí eu vou ler uma outra habilidade essencial do currículo de língua inglesa da segunda série do ensino médio, que é deduzir uma regra gramatical com base na análise de exemplos. Então, é trazer para o aluno, oportunizar momentos de que ele veja pelo padrão de que existe uma regra gramatical ali, existe um prefixo ali, que se eu tirar, eu acho que eu consigo um antônimo de novo, certo? O objeto de conhecimento dessa outra habilidade, ele é assim, ó, expressões com preposições. Aí, no caso, não é. Já eu estou utilizando
um outro objeto de conhecimento, mas eu estou tratando da mesma habilidade, deduzir uma regra gramatical com base na análise de exemplos, tá? E tudo isso saiu da habilidade essencial de tecnologia e educação, que eu resolvi dar uma atenção melhor para ela e ampliar o trabalho com os meus alunos no componente de língua inglesa, tá? Mas vamos voltar, vamos continuar aqui agora explorando um pouquinho mais sobre esses tipos de mentiras na internet. Mas aí, ó, tá vendo? Ó, o pessoal que ficou com a gente, e que não é de língua inglesa, já aprenderam aí 3 palavras. Os antônimos e os sinônimos de tudo isso que envolve informação, desinformação, informação precisa, informação imprecisa. O enriquecimento do vocabulário aconteceu não só por parte deles, eu também aprendi. Tá vendo? Ó, você já pode trazer aí na sua fala do dia a dia, que já é um outro fenômeno da linguística, né? Quando a gente traz palavras da língua inglesa para o nosso dia a dia, aí do nada você já pode soltar um misinformation, um disinformation, inaccurate. E aí é interessante observar que quando você fala das habilidades, o quanto que elas conversam pelo método, pelo procedimento científico, né, que está dado, quando você tem que analisar, quando você tem que deduzir, são todos instrumentos que perpassam por todas as áreas do conhecimento e não estão restritas, mas nós aprendemos a pensar em caixinha, né, nós fomos cada vez mais nos restringindo e a gente está vivendo um momento de transformação e de ampliar um pouco o leque, né. O que a gente vai mostrar aqui para vocês agora, então, a gente vai conhecer três situações diferentes de mentira na internet, porque a gente conheceu que isso existe, é um fenômeno que a gente já sabe que existe, a gente viu que as pessoas costumam fazer graça de alguns problemas da sociedade, isso é comum, né? Não é um privilégio das mentiras na internet, mas que isso tem o seu lado sério, um lado bem sério, inclusive. E aí a gente vai mostrar para vocês aqui 3 diferentes situações. E depois a gente dá uma outra comanda, tá bom? Convidamos 30 pessoas que representam a diversidade do Brasil para gravarem um vídeo. O que elas não sabem é que, enquanto esperam, vamos plantar uma notícia falsa e ver o que acontece. Vocês viram? Fernanda Gentil. Sabe a Fernanda Gentil? Saiu da Globo. Eu adoro ela, meu pai é super fã. Gratidão, disse que fica feliz por ter tido uma oportunidade maravilhosa. Ela tá há algum tempo já? Tá, eu já mandei para vários grupos da família. Olha só. Em apenas 1 hora de experimento, esse grupo encaminhou a fake news para outras 138 pessoas. Se a gente não tivesse derrubado a notícia, em 12 horas ela poderia ter aproximadamente 6 milhões de visualizações. Pessoal, vamos lá? Vamos gravar? Então a gente viu uma primeira, viu o potencial do compartilhamento, né, o potencial da rede social, o quanto isso pode ser disseminado em pouquíssimo tempo, e é fácil crescer, é difícil diminuir. Inclusive, assustador. Inclusive, ontem eu vi uma notícia de um apresentador muito famoso da Globo que vai pedir demissão. E aí eu falei assim, gente, eu fiquei chocado. Aí eu falei assim, já pensei, eu falei, não vou compartilhar, não sei se é. Eu lembrei disso que a gente estava fazendo aqui, aí eu falei assim, não sei se é. Então eu não vou nem mencionar, porque eu tenho certeza que quem não sabe vai pesquisar na internet, mas eu não vou nem mencionar o nome, mas eu vi essa notícia, que eu acho que é verdade, mas eu vou verificar antes de poder comentar com alguém. Foi um experimento interessante, né? Já pensei em fazer isso, tá, Jarino? Na primeira vez que essa reunião aqui, talvez alguns professores aqui já tenham visto, lá no presencial. E teve uma vez que eu repliquei também no online com os professores de tecnologia, lá em abril de 2020, né? Um tempo muito longe, distante. Já aconteceu muita coisa de lá para cá. E aí eu pensei em fazer uma coisa nesse mesmo sentido, mas eu falei assim, não, pode dar ruim, deu tipo, mandar uma fake news no grupo, só para ver o comportamento e depois a gente comentar na reunião, né? Eu falei, não, vai dar ruim, é melhor não fazer, deixa no vídeo mesmo. Né? Mas eu pensei em fazer isso. Vamos ver a segunda aqui. Precisaria ser bem controlado. Muito bem controlado.
Esse segundo eu vou deixar com a gente aqui, que a gente vai comentando. Brasileiros vindos da China não poderão ler noticiário daqui para não fugirem de volta. Esse é interessante, porque quando eu montei a pauta, era um outro cenário. Era fevereiro de 2020, Jarino. Pensa, eu nem sabia do que podia acontecer. Por isso que já existia esse post aí mencionando a China, né? Pesquisador aprofunda a revolução no cinema 3D e inventa o teatro. Ações da Petrobras já caem mais do que o prestígio de Carol Conká. Aqui tem um interessante. As coisas são tão rápidas a evoluírem que eu já tive que mudar. A que estava aqui talvez não fizesse mais tanto sentido. Aí eu já tive que alterar e trazer uma mais recente aí, que as pessoas iam lembrar. E que já tá ficando velha, de certa forma, já, né? Sim, já passou, já foi cancelada. Já foi cancelado, descancelado. Fã de séries entra em coma, induzido para ser acordado em fevereiro. Assisti a primeira parte de La Casa de Papel, queria que 3 de dezembro chegasse rápido mesmo. Então, igual. Acordar lá, né? E aí essas notícias, como o pessoal já bem sabe, do Sensacionalista, é um jornal isento de verdade. E aí é interessante a gente marcar que é um jornal que dispara mentiras todos os dias. Né? Todos os dias. A gente sabe que isso é mentira. Mas ele deixa bem claro que ele é um jornal isento de verdade. Então, assim, pode pegar alguém desprevenido? De repente, vamos imaginar aqui, principalmente para quem lida com língua estrangeira, um estrangeiro que recentemente aprendeu português, mas ele não sabe o que é o sensacionalista, não é? Ele pode ler alguma situação dessa e achar que é verdade, ele não sabe, o jornal ele o layout do jornal é tão fidedigno, né, que em nenhum momento ele vai falar assim, não, isso daqui é mentira. Mas é um jornal que a gente já bem conhece, que ele tem a intenção de fazer humor. O terceiro, vou ampliar a tela aqui. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I spent so many nights just thinking how you did me wrong. But I grew strong and I learned how to get along. And now you're back. Bom, pessoal, então, vejam, de novo, esse vídeo sugerido aqui para vocês, lá no início de 2020, ele estava fazendo mais sentido porque era uma trend da época, né? Colocar o rosto do Nicolas Cage em vários personagens, diversos momentos, e aí de lá para cá surgiu até esse outro termo que você mencionou, que é o multiverso, que daí dá para encaixar aí na situação, né? Na época não tinha, existia já, mas não era tão comum. Porém, de lá para cá também se popularizaram os apps para que você use esse tipo de tecnologia, de recurso, de colocar o seu rosto em cantores, em cenas de filme e compartilhar com seus colegas. Esse é um tipo de mentira que tem um termo específico para isso, tá? E aí, a gente vai usar o primeiro campo de anotação aí do diário de bordo de vocês, tá bom? Para vocês anotarem esses 3 termos aqui, ó. O primeiro é fake news, mentiras, tal, notícias falsas, pode até praticar já colocando em inglês. O segundo termo é o deepfake, tá? Que a gente viu lá na habilidade essencial de tecnologia educacional. E o terceiro tema é o firehosing, que a gente também viu na habilidade de tecnologia e inovação, tá? Anota esses 3 termos aí no seu diário de bordo que vocês vão utilizar. E aí, a gente vai dar o tempo aqui para vocês, tá? Aliás, vocês vão dar o pause, eu vou pedir para dar o pause, porque a gravação já está dando quase 1 hora, e a gente vai aproveitar melhor aqui a gravação com vocês, tá? E vocês vão relaciona essas 3 situações a esses 3 termos. Então, qual que você se encaixa mais como sendo uma fake news, simplesmente? Qual você acredita mais que seja o deepfake? E qual seria o firehosing, certo? E aí depois você retorna aqui para continuar a formação.
E aí a gente dá uma retomada. Vamos retomar aqui para a gente refletir um pouquinho. Vamos retomar os memes lá do início da discussão. Né? Os memes que, se eu vi na internet, é verdade. Junto desses memes, a gente vai acrescentar mais um. Que a verdade é o penso, logo existo. E o pós-verdade é acredito, logo estou certo. Mas a gente sabe, né, que a modernidade trouxe esse pensamento, né, que tem a ver com a existência é dada a partir do pensamento, e a gente agora tem uma coisa que é maluca. É o que eu penso, é o certo. E aí a gente vai ver o quanto... Na verdade, a gente já está vendo. No fundo, nós já vemos isso com toda tranquilidade. Mas é muito interessante perceber esse momento que a gente está vivendo, e a gente vai aprofundar especificamente sobre ele, né? Sobre o segundo momento. Exato, porque esse segundo, esse último meme aí, ele vai muito de encontro com uma palavra que também se popularizou muito desde a primeira vez que isso daqui foi aplicado, que é a palavra negacionismo, né? Então, o quanto você pode ver a realidade, pensar no negacionismo, e aí entender por exemplos que a gente vivencia o que é a pós-verdade, né? A gente vai retomar também um lado início que faz muito sentido aqui pra gente, que é esse. If it's against me, it's fake news. Então, se é contra mim, é mentira. Eu crio a minha pós-verdade. Esse agora a gente já na verdade, para quem já realizou a atividade, a gente entra numa parte mais conceitual, aprofundando um pouco mais sobre os temas, porque o tema geral era mentira. E o exercício agora foi de fazer a relação. E a gente avança no sentido de o que são as fake news objetivamente, né? Do ponto de vista conceitual, e enquanto professor, nós precisamos fazer isso, né? É preciso marcar esses pontos específicos, porque nossos alunos também não estão acostumados, nem nós, né? Também a conduzir uma aula com outras intervenções ou com outros componentes, e isso pode ser aí um pouco mal interpretado. Então, acho que isso marca, traz um ponto para o aluno, e também encaminha para os próximos passos, né? Ele prepara para os passos seguintes. E então, quando a gente pensa nas fake news, né? O que são as fake news objetivamente? São notícias falsas, né? Nesse sentido, publicada pelos veículos de comunicação como se fossem informações reais. E aí ela tem uma finalidade. São os veículos de comunicação que nós conhecemos. Sim. E aí, por isso, lá o Bruno trazia nos Estados Unidos a Fox como um exemplo disso. Aqui no Brasil, a Globo leva a fama, né? E a gente sabe que tem mais, e eu já estou aqui sem defender, longe de fazer defesa alguma, mas nosso papel é de analisar, mas ela tem sido o foco da Globo Lixo, né, como a gente ouve, o Bruno até fez menção, mas esses canais que têm uma objetividade. Então a fake news, ela tem essa função, intencionalidade, né, de publicar uma informação como se ela fosse real, essa informação falsa. Pode avançar, Bruno? E aí, Bruno, please help me. Bom, então, o firehosing, pessoal, ele vai ter muita conexão com uma outra situação que ficou muito popular para a gente, que é a questão do que se diz muito sobre gabinete do ódio, né? Então, o firehosing é a prática, vamos ler ali, é uma técnica de propagação de mentiras em larga escala em um fluxo constante. Geralmente, quem executa o firehosing são computadores, né, que numa velocidade muito maior que o ser humano poderia fazer, numa abrangência muito maior, ele vai disparar a todo momento uma fake news para o maior número de pessoas possível, para que aquilo, na intenção de transformar aquela mentira numa pós-verdade. A gente sabe vocês sabem como que isso acontece, e o quanto essa propagação em larga escala realmente faz com que muitas pessoas passem a acreditar naquilo. Então, um parente nosso uma situação que passou por você, e você já sabe que aquilo ali é uma fake news, e você simplesmente não deu bola. Você estava lá em um grupo da escola e alertou, pessoal, isso daqui é uma fake news, não abre, né? É um vírus, não clica. Passou. 2 dias depois, você recebe daquele seu parente que tem menos afinidade com a tecnologia e ele manda para você. Ou seja,
você até combateu, mas em algum momento isso se tornou para alguém uma pós-verdade e voltou para você de novo. Né? Então, esse é o poder do firehosing, disparar em larga escala e em fluxo constante, até fazer com que pelo menos que uma quantidade de pessoas acredite naquilo. Tá? Eu quero frisar aqui, Bruno, a questão da intencionalidade, né? Nós estamos lidando com um objetivo específico. A gente sabe, por exemplo, que tem uma frase muito comum, ficou até pelo esse terrível regime nazista, né, que uma mentira contada muitas vezes, ela se torna verdadeira, né, não é verdadeira, mas a gente já passa a acreditar nela, e é esse movimento que a gente está vendo. Então, você tem uma propagação intencional para confundir mesmo, e é isso que o Bruno comenta, e é intencionalidade da ação. É preciso deixar marcado isso para nossos alunos, mas para nós também entendermos, porque todo o tempo nós lidamos com essas informações, né? Uhum. Disfarçadas, maquiadas de conhecimento, né? Até. Sim, exatamente isso. E aqui, embora a gente tenha mencionado o termo, é legal vocês terem em mente de que a gente não está querendo dizer onde está esse gabinete do ódio, quem comanda esse gabinete do ódio. Fato é que vocês já ouviram o termo e como ele se comporta é a classificação de firehosing para esse tipo de mentira na internet, tá, gente? É a questão de existir algo que dispara mentiras para atingir um número maior de pessoas e aquilo se tornar uma pós-verdade. Porque se num primeiro momento são as máquinas que disparam, é utilizado todo um mecanismo tecnológico, né? Se a gente pensa enquanto aparelhos, enquanto máquinas, quando eu estou divulgando, isso já supera. Então é essa dinâmica da mentira, e a gente vai ver isso, né? Da mentira da internet, que ao mesmo tempo eu faço parte. Então o gabinete, nesse sentido, o gabinete do ódio, como a gente mencionou, ele não necessariamente precisa estar em um lugar específico, né? Quando eu propago também, eu coopero com isso, né? Eu faço com que isso, com firehosing, né? Firehosing aconteça. Ele cria células, né? Uhum. Exato, Cria exato. Células. O terceiro ali, pessoal, deixa eu aumentar aqui para eu ler. Os deepfakes nada mais são do que vídeos criados a partir de inteligência artificial e que reproduzem a aparência, as expressões e até a voz de alguém do mundo real. Então, assim, é um recurso muito interessante e dá para ser usado de forma divertida e até, dependendo do objetivo, de forma educacional, com objetivo educacional. Só que também é uma tecnologia perigosa se a gente não tiver um olhar atento para isso, porque algumas, dependendo, você já deve ter percebido isso, que aquele que você faz no seu aplicativo, existem falhas que deixam óbvio que aquilo é falso. Primeiro porque as pessoas às vezes te conhecem, o seu rosto é colocado numa silhueta que não condiz com o que as pessoas veem em você. Então já sabe que aquilo ali é falso, é um deepfake. Né? Segundo, que a tecnologia que é oferecida para a gente de forma gratuita nos aplicativos, ela não vai ser tão avançada, então ela serve para você brincar e postar e compartilhar. Fica claro que aquilo é falso. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver algumas bem mais trabalhadas, bem próximas da perfeição. E onde está o perigo aí? É você ter a imagem de alguém com o tom de voz desse alguém dizendo coisas que ela não disse. E aí isso pega quando você vai para pessoas, para líderes mundiais, para pessoas mais importantes, para autoridades, onde isso pode ser facilmente manipulado. Né? Existem ferramentas que identificam se aquilo é um deepfake ou não? Existem. Que inclusive até é um tópico interessante também para trabalhar com os estudantes. Mas vamos pensar, né, no que a gente está falando aqui, sobre o compartilhamento. Se alguém faz isso com uma tecnologia próxima à perfeição e compartilha, e aí? Até isso ser desmentido, muita gente já viu, muita gente já está xingando o cara que colocou, que está lá com a voz e a boca mexendo, né? O cara já foi cancelado, nem sabe, ele acorda e ele já está cancelado por algo que ele nem falou. Então, também é importante a gente ficar atento às deepfakes. Esses tipos de mentiras, os diversos tipos de mentiras que aqui a gente está conhecendo e os outros que vão surgir, infelizmente,
se ele é utilizado nesse sentido, fazer com que as pessoas acreditem naquilo, que isso se torne uma pós-verdade. Bom, pessoal, antes do Jarino dar continuidade aqui, retomando também esses termos, e ele vai fazer o entrelaçamento também em filosofia, eu vou fazer uma pausa para passar uma primeira atividade para vocês, tá bom? Então, a atividade é a seguinte, ó. Lá no formulário de avaliação, vai ter um espaço para vocês inserirem um conteúdo, um arquivo, ou inserir um link. Vai ficar a escolha de vocês. Se você inserir um arquivo, desconsidera o link. Se você inserir um link, desconsidera o campo do arquivo. E aí a atividade é a seguinte, eu desconcentrei aqui por causa do barulho na rua. Insira uma imagem de uma fake news relacionada à sua área de conhecimento. Então, a gente vai ampliar. Se você é de física, você pode estar pensando aí também em biologia e em química, tá bom? Então, insira uma imagem de uma fake news relacionada à sua área de conhecimento que, se não tratada com a devida atenção, pode se tornar uma pós-verdade. Ou seja, algo que você viu na internet relacionado à física, de repente, e que você sabe, se você não trouxer aquilo e tratar com a devida atenção com seus estudantes, aquilo pode se tornar uma pós-verdade para eles mesmos, se chega nas redes sociais deles, tá? Então, o quanto é importante nós nos anteciparmos nesse sentido, tá bom? Não é uma atividade obrigatória, não é por conta disso que você vai deixar de responder a lista de presença, tá? Mas a gente pede essa contribuição porque na retomada, na devolutiva, os PCNPs da área já começam trazendo essa contribuição de vocês, tá bom? Então, essa é a atividade. Aí, vocês sabem que aí no diário de bordo de vocês tem um espaço escrito anotação pequenininho, né? Um retângulo menor. Vocês vão escrever aí a palavra-chave, tá? A gente vai dar uma palavra-chave para vocês agora, e vocês vão escrever essa palavra-chave. Essa palavra-chave, ela vai dar acesso para vocês à lista de presença, tá? Então, quem clicou aqui no formulário aqui embaixo, direto, aqui na descrição do vídeo da lista de presença, viu que se deparou com uma palavra-chave. É essa palavra-chave que a gente vai colocar agora aqui. Vou colocar até um frame, assim, bem piscante, para você ver o quanto ela é importante de você anotar e não esquecer, tá bom? Então, veja aí a palavra-chave, dá o pause e anota. Ok. Então, retomando, pensando, tanto a fake news, quanto fire hose, quanto deepfake, elas constituem isso que a gente chama da pós-verdade, né? E a gente estava entendendo o conceito, a gente estava comentando sobre ele, que falamos do dicionário, né? Assim, no dicionário de Oxford, ele traduz, né? Ele descreve o conceito dessa maneira. Então, quando pensa assim, em pós-verdade, a gente pensa em circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais. Então, tanto a fake news, fire hose, deepfake, juntos ou separados, esses três conceitos constituem, né, esse aglomerado que a gente chama de pós-verdade. E se vocês lembrarem, o tempo inteiro a gente vem citando isso, né? Olha, fake news vai fazendo essa pós-verdade, você vai divulgando essa pós-verdade. E é isso que a gente vai aprofundar um pouquinho mais o conceito agora, Bruno, por favor. Vamos lá. Então, quando a gente pensa na pós-verdade, objetivamente, ela é como se, né, se a gente for analisar, é como se a veracidade dos fatos, a veracidade da informação, ela perde o sentido. Ela perde a importância, na verdade, né? Em função do acordo, né? Ou da ideia que é propagada pela informação. Então, não importa se ela é verdadeira ou não. Se ela fala algo que tem a ver com o que eu acredito, então ela é válida. É esse o grande sentido. Então, se eu concordo com a ideia propagada pela informação, então eu toco ela para frente. Isso é a pós-verdade, que vai se encaixar tanto lá no fake news, no fire hose, como a gente viu anteriormente, quanto no deepfake. Pode passar, Bruno? E a pós-verdade, ela gera um problema, e aí aqui trago a contribuição específica de um dos conceitos que a filosofia trabalha, porque é o seguinte, qual o problema que ela gera, né? Essa atitude, essa prática que ela acaba ocasionando, ela é uma postura dogmática.
E o dogmatismo, ele é um problema. Por quê? Porque ela afirma de forma autoritária, unilateral, né, unilateralmente, algo como sendo um dogma religioso. E aí o dogma, ele tem uma característica que é não ser questionado. E a gente não vive assim, a nossa vida ela é um eterno refazer-se, né? Vocês estão aqui fazendo o processo de formação. A gente sabe que alguns conceitos são importantes para que consigamos validar e encaminhar nossa vida, claro. No entanto, o dogmatismo, ele é de um problema muito grande. Por quê? Porque ele impede que haja um conhecimento, pode avançar, Bruno, ele impede que haja um conhecimento. E do ponto de vista filosófico, por isso que lá atrás a gente falou sobre o penso, logo existo, né? O conhecimento, né, é o modo pelo qual o sujeito apreende o objeto por meio dos sentidos e da inteligência. Mas se eu já estou com um pensamento arraigado, se eu não abro para os meus sentidos, essa relação com o objeto, ela fica comprometida. Então, a pós-verdade, fazendo uso de uma postura dogmática, ela faz uso de uma postura dogmática, autoritária, e ela impede que a gente tenha um conhecimento. E aí, por isso que lá atrás no podcast ele dizia, informação não é conhecimento. A habilidade aqui, tanto de filosofia, a gente pegou uma habilidade da segunda série do ensino médio, mas também pegamos uma habilidade aqui, quero comentar, por exemplo, uma habilidade da primeira série, que é identificar, analisar, comparar diferentes fontes de narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Então, do ponto de vista da filosofia, né, esse segmento de analisar a pós-verdade, entender cada um daqueles três conceitos, né, está em diálogo, mesmo sendo naquele primeiro momento lá, que era a humilhação, né, que era nossa habilidade essencial da segunda série, entendendo agora a pós-verdade, aprofundando sobre o conceito de pós-verdade, a gente consegue perceber que também tem relação com na primeira série, então os alunos já viram isso, é uma oportunidade de aprofundar, e eles vão ver na terceira série também, porque uma outra habilidade da terceira série é relacionar pensamento, linguagem e língua, e como objeto, neste caso, vai ser o ser humano como um ser de natureza e de linguagem. E nós dizíamos isso lá no começo, né? Nós somos seres de relação. Pensar nas mentiras da internet, na tecnologia, não é para proibir a tecnologia, longe disso, mas para pensarmos na nossa relação e entender, identificar, avaliar a nossa relação, ok? Bruno, você pode passar mais um, por favor? Então a gente vai aprofundar esse conceito. Quer comentar? E só esse trecho ali, né, da atitude gera uma postura dogmática, que foi o que a gente trouxe no meme, inclusive, né, compartilhar sem levar em conta a lógica ou o pensamento crítico, né? Fazer isso de forma autoritária. Porque muitas vezes é engraçado que esse comportamento, quando uma coisa está clara, que é fake news, se torna até ofensivo alguém mandar pra gente, né? Já existe esse tipo de reação, né? A gente percebe pelos grupos, né? As pessoas já ficam ofendidas de algo que é claramente fake news, uma pessoa ter compartilhado. Sim. E aí eu acho que é interessante, Bruno, a gente marcar as características, né, dessa pós-verdade. E aí a gente objetiva isso. Observem que quando a gente está discutindo, nossos alunos trazem isso para quem... Aqui eu vou fazer um adendo específico para a área de humanas, né? Mas eu enfrentei e ainda enfrento, sobretudo nos tempos de eleição ou de mais pulverização de ideias, não sei se eu poderia dizer políticas, mas enfim, nesses momentos políticos que o Brasil, históricos e políticos que o Brasil tem vivido, a pós-verdade traz essa característica, e eu encontro em muitos dos discursos, né, que é essa rejeição a opiniões distintas. Muita gente fala comigo, nossa, mas eu achava que você acreditava nisso, você era tão legal, e depois deixa de lado quando descobre, porque eu dou uma opinião contrária, né? O fato de eu dialogar com as pessoas, o fato de nós conversarmos, não quer dizer que eu concorde com todas as suas opiniões, mas nem por isso vamos deixar isso de lado. Mas essa rejeição a essa opinião distinta,
é o que marca essa pós-verdade. E aí isso é um grande problema para a discussão, porque se você não conhece outras ideias, a gente vai ver as consequências disso. E aí por isso eu vou pedir, Bruno, avança mais um possível para mim, por favor. Por que é um problema essa ideia de ter essa rejeição de opiniões distintas? Porque a gente acaba considerando que existe só uma verdade. Uma característica da pós-verdade é considerar que a única verdade possível é a minha. Né? Então, por exemplo, aí no meme a gente vê, né, só trabalho com verdades, como se só você fosse o portador ou a portadora de uma ideia que vai resolver todos os problemas, ou que vai lidar e que valide, inclusive, toda a história das pessoas, né? Então, ela tem esse problema de ter uma verdade única possível, e essa verdade é a sua, né? A sua de quem está discutindo, de quem assume essa característica da pós-verdade, é nossa também, quando a gente faz uso desse instrumento, né? Então, aqui a gente não está analisando alguém em específico, mas oferecendo instrumento para refletir, que era o nosso objetivo primeiro, né? Refletir, analisar, indagar, para a gente conseguir construir conhecimento. E aí, após ver uma outra característica que a gente pode identificar aí, marcar aqui para completar o nosso conceito, né, assim, para conceituar de maneira mais objetiva, preferir as informações que confirmem as nossas crenças, né? Tá aí o meme, é disso que eu estou falando, né? Tá vendo? Exatamente, ou seja, a gente busca aquelas informações que estão vinculadas ao que a gente acredita, ou que vai só complementar. Então, o fulano é o Bruno, porque o Bruno fala aquele objeto específico que eu acredito. Então, a pós-verdade, ela vai moldando mesmo uma postura, uma prática, e essas ideias, né, da rejeição das opiniões distintas, tomar uma única verdade como possível, e de preferir informações que confirmem as nossas crenças, a gente tem um sério problema, porque a crença, a parte da experiência de cada indivíduo. Pensarmos só no Brasil, 210 milhões de pessoas, em 210 milhões não tem, por mais que sigamos aí, talvez alguns sigam os mesmos caminhos, mas o modo de acreditar e de ver a vida, ele é bem diverso, e a gente precisa respeitar. A gente está falando aqui com as outras áreas também, cada área de conhecimento tem uma contribuição, então imagine acreditar eu aqui, a filosofia seria capaz de dar conta de tudo. Seria, nesse sentido, poderia constituir uma espécie de pós-verdade, né? Uma verdade única possível. E o problema nessas três características, elas nos levam a perceber o veículo, né? E aí por isso que essa TPC, ela é de tecnologia, porque é o seguinte, as redes sociais, elas são esse veículo de propagação. O Bruno até tinha sentado, a gente comentou lá sobre o Facebook, eu comentei com vocês, porque elas se tornaram as principais propagadoras. Por quê? Por causa do alcance que tem. A disseminação das notícias é muito intensa, né? Então, isso possibilita uma quantidade de curtidas e que o conteúdo não tem fim. Se a gente voltar lá naquele primeiro vídeo da Fernanda Gentil, né? Ela fala que em 1 hora já tinha uma quantidade imensa e que ia chegar a 6 milhões de visualizações se não fechasse, se não tivessem derrubado a notícia. Porque isso é muito rápido. Então, a gente sabe que é um curte, às vezes a gente nem analisa, não identifica, não verifica a notícia, a gente acaba propagando. E o que as redes sociais, na verdade, assim, o que a pós-verdade sendo propagada pelas redes sociais, né, que é esse veículo, quando a gente não faz uso dessa análise crítica, dessa identificação, né, como a gente comentava nas habilidades, ela acaba nos levando para uma bolha social. Bolha virtual, na verdade, né? E até, de certa forma, uma bolha social. Por quê? As pessoas vão compartilhar só essas informações que são do seu grupo. Então, elas vão se isolar em um ambiente restrito, né? A gente acaba ficando ali na bolha, no seu mundinho, sem contato com as pessoas que pensam diferente delas, reforçando aquilo que a gente falou lá atrás, um pouco que era o dogmatismo. E nesse momento que a gente está vendo, dá para a gente comentar, né? Os caminhoneiros que estavam fazendo o piquete, que acharam pela bolha que estavam vivendo e o fluxo de informação, para pensarmos um exemplo, que o Brasil estava no estado de sítio. Pode ser que isso aconteça quando essa TPC chegar até vocês, objetivamente, mas
o exemplo, os vídeos publicados de uma pessoa chorando, dizendo, conseguimos fechar o Brasil está em estado de sítio, porque a bolha em que ele estava vivendo era tão intensa que publicou essa notícia e para ele era a informação que ele tinha. Por onde ele tinha? Pelo WhatsApp, que era o Bruno até fez menção ao WhatsApp anteriormente, né? Então, a bolha social, ela gera um outro problema para nós, né? A bolha virtual, deixa eu corrigir aqui a minha fala, que a gente fica restrito àquele modelo de pensamento, àquele modelo de conhecimento, e sem contato, né, com pessoas que pensam diferentes, reforçando o dogmatismo. Pode avançar mais um, Bruno, por favor? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar e podemos, assim, né, concluir que a pós-verdade, o que ela faz, né? Não, e a gente pensa, nossa, são aqueles 3 conceitos, são essas ações todas? Sim, elas evocam um autoritarismo da interpretação. A pessoa não admite, a pessoa chega a ser grosseira, chega a ser agressiva com você, né? E isso que impele, né, o sujeito para já predispor uma determinada leitura cativa dos fatos. Ou seja, ele vai rejeitar o que distingue, né, só reforçando aqui o que a gente já tinha falado, compartilhando tudo aquilo que assemelha, sem maiores reflexões acerca do que ali é informado como verdade. E há uma máxima na filosofia, Bruno, pessoal de humanas, de linguagens e códigos, de ciência da natureza, uma máxima do Sócrates, né, da filosofia grega, que ele diz assim, que uma vida sem reflexão é uma vida que não vale a pena ser vivida, né? Então, pensando aí na pós-verdade, conceituando, né, precisamos entender cada um daqueles, fake news, fire hose, deep fake, né, Bruno? É isso mesmo, né? Deep fake, e que todos esses 3 caminhos, né, eles acabam aí fazendo cada uma dessas ações isoladas ou em conjunto, elas formam esse movimento da pós-verdade. E é isso, Bruno, quer comentar alguma coisa? Não, acho que a gente pode até retomar depois, puxando esse gancho da reflexão daqui a pouco. Beleza. Para a gente finalizar, a gente vai trazer aqui para vocês esse questionamento e vai trazer um trecho também de um vídeo que... E quando é tarde demais? Vamos ver. Comentando, pessoal. Oi. Estão surpresos de me verem aqui, né? Muito. Imagino. Vocês acabaram de compartilhar uma notícia sobre a minha vida e vocês, na verdade, estão participando de um experimento para mostrar como é fácil espalhar fake news por aí. Como vocês podem perceber, eu não fui demitida. Por isso, eu vim hoje aqui pessoalmente usar minha imagem para falar sobre esse assunto, porque eu sei como ele é mais do que importante, ele é perigoso. As notícias falsas, gente, são criadas de propósito, todos os dias, para manipular nossas opiniões, atitudes, pensamentos. Tem gente que até ganha com isso. Agora, se você repassa essa informação falsa sem saber se é verdadeira, de onde ela vem, quem está te passando, você também faz parte desse problema. Porque uma notícia virtual pode atrapalhar e muito a vida real das pessoas. Eu, felizmente, posso vir aqui, olhar para vocês e desmentir o que vocês leram sobre mim. Agora, e quem não pode? Meu nome é Yasmin, tenho 18 anos, sou do Guarujá e vim contar uma história para vocês. Tudo começou pela internet. Uma postagem sobre uma mulher que estava sequestrando crianças no Rio de Janeiro. E essa história acabou chegando no Guarujá. E ninguém foi a fundo para saber se era verdade ou mentira, só compartilharam. E minha mãe saiu pelo bairro e no meio do caminho confundiram ela com essa mulher e arrastaram ela pelo bairro todo. Amarraram ela numa moto e saíram arrastando ela. Por conta de uma pancada na cabeça, ela faleceu. E a mulher, que também era do retrato falado, ela não tinha nada a ver com isso. Foi
uma brincadeira de muito mau gosto do ex dela. Só queria que ninguém mais fizesse o que fizeram com ela. Com mais ninguém, sabe? Procurem a verdade. Então, antes de compartilhar qualquer coisa, vão mais a fundo, pesquisa. Não compartilha qualquer coisa que vocês verem. Então, esse daqui, a princípio, uma conclusão, faz a gente pensar bastante mesmo no potencial destruidor das fake news, mas é importante ser apresentado para os estudantes, porque falar sobre fake news não é só brincar com memes, fazer piada de internet. É algo que as pessoas podem fazer até sem querer. Provavelmente quem compartilhou isso não são as pessoas não queriam que essa pessoa morresse, mas levou a essa consequência, né? E aí, como é o nosso papel também informar e concluir isso, até mesmo depois junto dos estudantes, a gente vai passar um outro trecho do mesmo vídeo, concluindo essa situação, mas que não se esgota aí, seria um princípio. Como que a gente pode fazer para combater isso? Mas que não termina aí, tá? Vamos ver esse último trecho. O Brasil é um dos países que mais compartilham fake news no mundo. E sabe onde as notícias falsas ganham mais força? Nos grupos de família. Mas como não cair nessa armadilha? Antes de compartilhar, pense. Olhe quem criou essa notícia. Olhe quem assina. Você conhece? Confia. 2. Essa notícia mexeu com você? Desconfie. Muitas notícias falsas são sobre o que você adora ou odeia. Justamente para você compartilhar sem pensar. 3. Cheque na internet. Se só um lugar estiver falando dessa notícia, deve ser mentira. E 4. Se você compartilhou uma notícia que é falsa, mas só depois percebeu, apague a mensagem em todos os grupos e alerte que é falsa. Aí, as outras pessoas vão parar de compartilhar. Espalhar notícias falsas é um crime que você às vezes nem sabe que está praticando. Tem que ficar esperto. Você não vai querer participar dessa mentira, né? Acho muito bom essa última frase, né? De me perguntar, você não vai querer participar dessa mentira. É um início de um comportamento para estimular um comportamento de combate a fake news, mas não dá para se esgotar aí, né? Dá para passar essa receitinha e falar para cada um, de agora em diante siga isso. Não, é por isso que a gente vai retomar o objetivo da nossa formação. Mostrar o porquê isso deve ser um assunto recorrente nos planos de aula. Né, para você esmiuçar mais essa receita, estimular mais comportamentos de combate a fake news. Partindo, então, para as considerações finais aqui da nossa formação, isso não se resume somente a essas três palavras, tá, pessoal? A gente vai estimula que as pessoas leiam mais sobre isso, estudem mais sobre metodologias ativas, claro. Só que é legal porque depois do seu plano de aula pronto e até mesmo aplicado, você pode olhar para essas 3 etapas e se perguntar, né, em que momento houve experimentação e vivência? Em que momento houve reflexão? Em que momento houve a conceituação no meu trabalho junto aos estudantes? Se você percebe esses 3 momentos, você está num caminho certo, num bom caminho para aplicar uma metodologia ativa no seu plano de aula junto aos seus estudantes, tá? Então, de novo, é interessante a gente buscar, pesquisar quem escreve sobre isso, quem publica sobre isso, as pesquisas, só que é um caminho, né? Faz esse checklist, olha para o seu plano de aula e dá uma olhadinha para esses 3, e se você contemplou. E aí, pensando no nosso percurso aqui, vocês percebem que em algum momento teve essa experimentação, essa vivência? Vocês acham que teve reflexão? E vocês acham que teve a conceituação? Vocês podem nos dizer lá na avaliação da nossa reunião, tá bom? No presencial, eu acho que a gente poderia dar para potencializa o momento da experimentação e vivência, por exemplo. Dá para explorar melhor. Aqui na gravação fica mais difícil. Mas é sempre legal prever esse momento, tá bom? No seu planejamento. Em seguida,
Vamos pensar aqui, a partir daí os alunos podem, que é exatamente o que a gente estava falando agora, então a partir de tudo isso, de trazer eles do conhecimento em relação às mentiras, até sensibilizá-los em relação às piadas que existem, mas então fazendo todo o percurso para mostrar o quanto aquilo pode ser danoso, né? O quanto os prejuízos que isso pode trazer, as consequências, até mesmo fatais. A partir daí, o que eles podem fazer? Aí é a segunda tarefa que a gente vai dar para vocês, tá? Então, lá no formulário também vai ter o espaço para vocês colocarem como que isso pode ser trabalhado, tá? É obrigatório? Também não. Ninguém vai deixar de conseguir registrar a presença porque não responde essa questão. Mas, quem quiser contribuir, a gente vai agradecer muito, porque a gente vai trazer. Mas aí, eu vou pedir para vocês também usarem todo o poder de criatividade de vocês. Não coloque uma resposta rasa lá de uma linha com 5 palavras, tá? Pensem realmente no desdobramento, né? Como que eu posso trabalhar isso com os meus alunos? No meu próprio componente eu posso dar uma continuidade? Ou de repente eu posso pegar um professor ali que, olhando o currículo dele, aqui eu acho que poderia explorar mais isso daqui. Eu olho lá o currículo de filosofia e, eu acredito que isso daqui dê para ser explorado com esse tema que eu estou trabalhando em língua inglesa com os meus estudantes. Mas eu sou especialista de filosofia? Não sou. Então, deixa eu chamar meu colega professor e juntos a gente pode fazer um trabalho. Sejam criativos, a gente quer muitas contribuições para o pessoal poder ter uma devolutiva bem rica daqui a 15 dias, tá bom? E terceiro, esse quadrinho, essa matriz, que é a matriz de competências socioemocionais, das 17 competências, microcompetências socioemocionais, né, que estão organizadas ali e tem como o macro as 5 macrocompetências. Então, essa matriz que mostra qual o foco de cada ano série no desenvolvimento das competências socioemocionais. Pensando aqui nessa matriz, na aplicação desse percurso, por exemplo, em algum momento dessa atividade, pode-se dizer que alguma dessas competências foram trabalhadas? Então, o que vocês acham? Essa atividade, quando eu for planejar esse trabalho, se eu sou professor de tecnologia, com aquela habilidade essencial. Se eu sou professor de inglês, com aquela habilidade essencial. Se eu sou professor de filosofia, com aquela habilidade essencial. Na hora que eu for elaborar meu plano de aula, eu consigo pensar em alguma competência socioemocional para ter como foco naquele plano de aula? Se sim, a gente vai deixar um espacinho lá para vocês colocarem também, tá bom? Você pode visualizar até mais de uma, mas a gente sempre pensa assim, para a gente trabalhar melhor, muitas vezes o menos é mais. Então não quer dizer que você aplicando um plano de aula como esse, você vai trabalhar só uma. A gente sabe que não. A gente acaba trabalhando outras competências. Só que o ideal é que você tenha foco em uma. Então, a gente vai deixar espaço para você colocar uma somente, tá bom? Uhum. Porque depois dá até para a gente fazer uma nuvem de palavras aí para uma devolutiva também. Não deixe de fazer, porque a gente, às vezes, tem o hábito de, eu não estou afim. É uma oportunidade, na verdade, as ATPCs formativas, elas são para isso. Às vezes, a gente não domina. Inclusive, nós fazemos isso, eu e o Bruno falamos isso algumas vezes. Às vezes, nós nos obrigamos a inserir alguns elementos nas formações para que seja o nosso movimento de estudo. Então, aproveite, porque quanto maior o seu domínio, melhor é a sua formação e melhor é a sua contribuição com os alunos. Então, avaliem as competências socioemocionais. Se tiver uma dúvida, pergunta para o professor de projeto de vida, que ele faz uso constante, inclusive ele tem agora a avaliação, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, mas não deixem de fazer, não. Contribuam em cada área específica para a gente ampliar esse nosso repertório. E aí, já vou complementar também, que se por um acaso não é do seu conhecimento, se você nunca viu essa matriz, está sendo uma novidade para você, o que a gente está mostrando aqui, deixa na nossa avaliação lá, porque já se torna alvo das nossas formações, tá bom? Então, se você não conhece essa matriz de competências socioemocionais, aponta lá para a gente para já gerar demanda para próximas ATPCs, tá bom? E aí, pessoal, então a gente vai agradecer aqui o espaço de vocês terem nos recebido
nesse momento específico de vocês, ainda mais se a gente estiver falando na quinta-feira, né, que a gente está meio de intruso em CN e matemática, né, Jarino? E também o domínio é quase nada, né? Exato, e também para o pessoal da educação indígena. Então, desses dois, obrigado por terem aberto o espaço para a gente. Agora, dos outros dias, a gente está em casa. Quarta-feira, eu sou de linguagens, estou em casa com os professores. Na terça-feira eu estou em casa. Ciências humanas, então, né? Podem arrepiar, que a gente segura. Exatamente. Ainda assim, obrigado de novo. E aí, quem está no computador pode ler o QR Code no celular para acessar o formulário. Quem quiser digitar esse código aí, esse URL encurtado também, mas aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube tem o link para o acesso ao formulário. Lembrando que vai aparecer palavra-chave. A palavra-chave é aquela que a gente mencionou na TPC, para você acessar e registrar sua presença. Tá bom? Muito bem. Últimas palavras, Jarino? Nós temos uma rede social, já que ela propaga notícias. Espero que vocês não propaguem pós-verdades, mas podem curtir também a página, tem o Instagram, né, da Diretoria de Ensino. A gente está como NPE, né, NPE Dersvi. Curtam lá, a gente tem... Isso? NPE.dersvi. Isso, NPE.dersvi. A gente tem publicado as postagens das escolas que a gente segue, ou quando a escola nos marca, a gente replica, né? É um canal de divulgação, e um espaço também para mostrar o trabalho de vocês. A gente também tem Facebook, da Diretoria de Ensino também, e o canal do YouTube também, que é aqui onde está acontecendo a live. Curta aqui, né? Clica aqui no joinha e comente, não deixe de fazer os comentários aí no chat para a gente acompanhar o processo. Muito obrigado pela paciência, pelo espaço, acho que é uma oportunidade mesmo de aprender com vocês, foi uma retomada e uma aprofundada em conceitos mais objetivos, e espero que possamos nos encontrar ainda esse ano em outras formações por aqui. Um abraço, Bruno, meu parceiro, tamo junto. Verdade. Obrigado, Jarino. Obrigado, pessoal. Até mais, viu? Vou fechar então. Gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.